Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Eu espero que sim. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, que abre mais uma semana, né? Hoje, segunda-feira, aqui está 2, mas hoje é primeiro, né, Lorenberg? Não. Hoje é 2? Ah, ontem que foi primeiro, que eu lembro que o seu Santos perdeu, não teve o Neymar. Ah, não vou nem comentar, porque o Lorenberg fica bravo quando eu falo do Santos. Então, o programa Opinião está no ar. Dia 2, segunda-feira, não é? Estamos aí abrindo mais um mês aqui com o programa Opinião de trabalho, né? E hoje, tal como a gente anunciou, está a postos já com a gente aqui o secretário de Estado de Segurança Pública, caríssimo Coronel César Roveri. Vamos abordar aqui o que há de ações na segurança pública aqui do Estado, alguns temas que dizem respeito a essa área neste programa. Aliás, se tiver aí alguma dúvida, alguma sugestão, enfim, se quiser interagir conosco, evidentemente, sobre o tema segurança pública, esteja à vontade, 999322529, sobre o tema, não é? Vamos fugir do tema, até porque o nosso crivo não passa, né? A gente tem que se ater ao assunto aqui. 999322529, ok? Então tá, uma ótima noite para você, aonde quer que você se encontre. Professor Lorenberg Alves, meu indispensável amigo, como vai? Vai bem? Não vou falar do Santos com você, mas vou falar do Opinião e como é bom estar com você em mais umas... Aqui, ó, eu não ia falar, mas estão dizendo aqui que estão mandando saudações para você. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você não vai aceitar as saudações que mandaram para você? Lorena, ó, eu não vou falar porque... Eu sou, Paulo, e amigo telespectador, eu sou torcedor do Santos desde os 3 anos de idade. Eu morava no interior e você vai pegar uma emissora de rádio, você colocava uma vara grande e alta para sintonizar o seu rádio, para ouvir o jogo, desde os 3 anos de idade. Eu torço para o clube, para o jogador não. O jogador está hoje num clube, amanhã ele está no outro, né? Está no outro e assim por diante. E assim vai, né? O clube eu continuo sendo torcedor assíduo. Independente se está na primeira, na segunda, independente de onde esteja. Aonde esteja. Isso é o torcedor verdadeiro. Tá, o senhor é flamenguista, né? Só pode sentar aí se for flamenguista. Você não é flamenguista, não? Torço pro Cuiabá. Ah. Olha, a propósito... Série B, vamos subir para a Série A. Tomara mesmo. Coronel Roveri, secretário de Estado de Segurança, muito bom tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite e por encaixar, né? Porque eu sei que é muito corrido por lá. O senhor já esteve aqui, inclusive, enquanto entrevistado, como enquanto secretário. E eu gosto muito de quando alguém como o senhor aceita, algum secretário, como os demais sempre aceitam, né? Porque é a oportunidade de a gente estar falando com o nosso telespectador, que é o cidadão mato-grossense, né, sobre tudo o que está acontecendo. E nesse caso específico, nós queremos saber sobre a segurança. Tem tanto assunto. Eu tenho aqui, para começar a nossa conversa, eu vou ler aqui, olha só, quanto à produtividade das forças de segurança do estado de Mato Grosso. Tolerância é zero, que é um programa aí do governo, aumenta em 35% a apreensão de drogas e gera prejuízo de 250 milhões de reais às facções criminosas. Entorpecentes apreendidos no primeiro semestre do programa levaram à descapitalização, que a gente chama, né, das facções, redução dos crimes, dizendo que as forças de segurança de Mato Grosso aumentaram em 35% a quantidade de drogas apreendidas e geraram um prejuízo de 250 milhões de reais às facções criminosas nos 6 primeiros meses do programa Tolerância Zero. De acordo com os dados aí do Observatório da Segurança,
subiu aí de 14,8 para 20 toneladas. Bom, eu não vou ler tudo, porque senão não preciso nem de entrevistar aqui o homem. Esse programa mostrou que está dando certo e que tem feito a diferença, não é? Aí eu pergunto para o senhor, daqui para diante, a ordem do governador é aumentar esse trabalho, fortalecer esse trabalho, se sim, em que sentido? Por exemplo, nós temos uma fronteira a cerca de 720 quilômetros, ali é onde entra, né, grande parte da droga. Como que está esse programa daqui para frente? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Né? Obrigado pelo convite, a oportunidade que nós temos aqui de bater um papo e esclarecer como anda a segurança aí em todo o estado de Mato Grosso para a nossa população. Tolerância Zero ele foi lançado no dia 25 de novembro de 2024. Você leu bem aí nos primeiros 6 meses do programa. Esse é um dos dados em que nós avançamos muito. Mas esse dado é importante porque se nós compararmos de janeiro até o final de abril, um recorte deste ano em comparação com o mesmo período de 2024, nós dobramos o número de apreensão de drogas. E esse dado ele foi, inclusive, foi alvo aí de uma notícia a nível nacional, né, de uma emissora muito conhecida também, em que noticiou que nós dobramos o número de apreensão de drogas se compararmos apenas os 4 meses de 2025 com os 4 meses de 2024. Nós temos muitos índices, estão com você aí, muitos índices que melhoraram. O importante para o cidadão entender é que o programa Tolerância Zero ele vem, né, de encontro aos anseios da sociedade. Porque as facções criminosas têm atuação não só em Mato Grosso, mas têm atuação em todo o Brasil e até fora do país também. Nós temos facções nacionais aqui do Brasil que estão atuando também em outros países. Então aqui no Mato Grosso, independente ou não da mudança de legislação, que nós entendemos que é muito importante, para ajudar a segurança pública do país. Aqui no Mato Grosso nós estamos fazendo a nossa parte. O governador lidera esse programa Tolerância Zero contra as facções criminosas. A cada 15, 20 dias, professor, nós temos uma reunião com várias instituições, com órgãos federais, com o Poder Judiciário, Ministério Público, participação da OAB, Tribunal de Contas. Ali nós definimos ações, traçamos novas estratégias, avaliamos o trabalho feito para que realmente nós possamos continuar no caminho certo. E sim, Paulo, a ordem do governador é para apertar o cerco, é para que nós continuemos neste caminho. Nós lançamos, logo após aí o programa Tolerância Zero às facções criminosas, o Disque Extorsão. Esse Disque Extorsão, após 181, o tridígito 181. E após o lançamento, com quase 30 dias, nós recebemos cerca de 400 ligações. Essas ligações proporcionaram à Polícia Judiciária Civil a reunir informações e fechar investigações que já estavam em andamento, né, de faccionados que estavam ali cobrando sobre a venda de água e gás nos bairros aqui da capital. E no mesmo dia que a Polícia Civil soltou essas operações, cumprimentos de mandados judiciais, de busca e apreensão, de prisões, obviamente que a Justiça, grande parceira nossa, né, o próprio GAECO, com apoio de quase 400 policiais militares, no mesmo dia, nós tivemos 2 operações lançadas nesse dia que foi feito as operações da Polícia Civil. Está aí na tela, inclusive, 181, diz que extorsões. Diz que extorsão, 181. Eu só vou, antes de chamar meu amigo Lorenberg para a conversa, secretário, em que situação, por exemplo, de extorsão, não é, a pessoa deve acionar esse número 181 aí? Porque muitas vezes a pessoa pensa que é limitado. Que tipo de situação, por exemplo, e desses casos que já houve aí, parece que foram quantos mesmo? A Alice estava me contando ali, que já tinham registrado um certo número aqui, eu não lembro de cabeça, mas o que tem surgido de mais comum? Paulo, o que tem surgido principalmente é essa extorsão que fazem nos comércios, né? E qualquer situação de extorsão que o comerciante, que um cidadão sofra, ele pode acionar 181, a ligação é sigilosa, os dados são criptografados, não aparece na nossa BINA o número que liga para o 181. Independente de ser qualquer tipo de extorsão de facção, nós temos lá 2 opções, Paulo. Cidadão ligou, item 1, você fala sobre extorsão de facções. Item 2, qualquer tipo de crime.
qualquer tipo de crime. Nós damos, além do 190, 193, 197, nós temos esse 181, um novo tridígito, que é mais uma opção, mais uma ferramenta para o cidadão poder informar qualquer tipo de crime aí que aconteça com ele ou que ele presencie e queira denunciar às forças policiais. Eu soube também que, você que está assistindo aí, 181, anote bem esse número aí em caso de extorsão. A pessoa que tomar essa iniciativa de ligar, ela não terá sua identidade revelada. Não. É sigiloso, né? A pessoa não precisa se identificar. Como eu disse, o número da pessoa que liga, ela não aparece na BINA. Nós temos aí uma cooperação com as operadoras. Então aparece lá vários X quando a pessoa liga e não aparece o número. E essa ligação ela é sigilosa, nós mantemos aí, nós não buscamos saber as pessoas que ligam. Por quê? Porque às vezes nós já temos investigações em curso e as informações que a sociedade nos passa, às vezes nós fechamos essa investigação, tá certo? A investigação ela precisa ter um alvo, ela precisa de provas, ela tem que ter a robustez jurídica para que o delegado sim possa fazer a conclusão do inquérito e fazer também os pedidos das ordens judiciais, sejam de prisão ou de busca e apreensão. Mas algumas informações que a sociedade nos passam, nós conseguimos fazer o link e fechar essas investigações. Então é muito importante a participação da sociedade e mais uma vez eu vou reforçar, Paulo, eu vi que você reforçou também isso daí. É sigiloso, não precisa se identificar, a ligação ela é criptografada e o número de quem ligou não aparece para nós. Perfeito. A gente vai continuar falando repetindo esse número aí, que vai ficar sempre aparecendo ali, para que você tome nota realmente, porque ele pode ser útil para você. E o Estado está abrindo os braços, estendendo os braços, com mais esse tridígito, como disse aqui o secretário, para que você possa se resguardar e, de repente, se precisar, use. Mas use mesmo. E fique tranquilo que não haverá esse risco aí de ter a sua identidade revelada, porque lá tem esses xizinhos lá que ele fala, então pode ficar tranquilo que você terá a sua identidade preservada. Professor. Secretário, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. Eu vou pegar carona, secretário, no que o senhor acabou de dizer, de nos contar a respeito dessa toda a campanha de combate ao crime organizado. Entre as medidas tinha uma, que é a criações de delegacias no interior. 4 delegacias, e a minha pergunta vai exatamente nessa direção. As 4 delegacias, secretário, já foram criadas, já estão em funcionamento, ou ainda falta alguma coisa para que elas venham de fato a acontecer? Professor, são mais ações, inclusive do programa Tolerância Zero. Nós temos aí delegacias que serão criadas em Cuiabá, Sinop, Barra do Garças, enfim, são 4 novas delegacias e também uma coordenadoria de combate às facções criminosas que vai coordenar o trabalho dessas delegacias. No segundo semestre agora, nós estamos implementando, precisamos aí termos a formatura de alguns delegados, investigadores e escrivões que foram chamados, estão terminando o curso e eles formando, nós teremos também esse material humano para podermos aí fazer as inaugurações. Obviamente que nós já estamos verificando os locais, E acredito que até o meio do segundo semestre, mais tardar no final do segundo semestre desse ano, nós vamos fazer inaugurações de todas essas delegacias. Eu quero seguir ainda sobre o Tolerância Zero, porque tem mais dados, Eu falei aqui da questão das drogas, mas a questão dos homicídios ligados, a essa causa aí, por meio do Tolerância Zero, também houve redução. E a gente, quando noticia aqui, a gente está sempre noticiando quando acontece homicídios, a gente percebe que houve uma sensível mudança. Eu não posso dimensionar, mas a CESP dimensionou, dizendo que por exemplo, o Tolerância Zero, no Tolerância Zero, ou por causa dele, reduziu-se aí em 30% o número de homicídios. Aí tem a questão de roubo também, 37% os índices de roubos, conforme foram destacados aqui nesse balancete. Eu não sei se está certo, se está errado, o senhor me corrige aí. Está correto, Paulo. É isso mesmo, né? Está correto. Nós tivemos um outro fechamento hoje, esse fechamento foi até o final de abril, nós tivemos o fechamento de maio, recebi hoje pela manhã redução de 31,7%, quase 32% de homicídios em Mato Grosso, em todo o estado. Ele realmente é um número expressivo,
é um número que se reflete pelos investimentos, pelo trabalho das forças de segurança, investigações, policiamento ostensivo, o trabalho desenvolvido pela Politec, que auxilia nas investigações com as perícias criminais, que são importantíssimas para dar subsídio para condenações depois no judiciário. Então, todo esse trabalho das forças de segurança é que nós chegamos nesse 31,7%, quase 32% na redução de homicídios. E realmente, Paulo, ele é um número muito expressivo quando nós falamos, aí, inclusive, dos números absolutos. Mas para chegar a esse ponto dessa redução aí, secretário, o que houve assim? Foi investimento em tecnologia, material humano, porque sempre houve um déficit em termos de efetivo, especialmente da Polícia Militar. Como é que está isso hoje aí? Eu sei que houve um incremento, não sei quanto, queria que o senhor confirmasse para a gente. Eu tinha uma informação que eram 300, 400 homens, mas enfim, hoje podemos dizer que houve incremento de quanto e se deve, se isso que o senhor falou desses números, também se deve a isso. Paulo, nós temos aí, desde 2019, quando o governador Mauro Mendes assume seu primeiro mandato, praticamente 3 mil novos servidores da segurança pública. E aí contando em todas as instituições, né? Tivemos um incremento de 515 na Polícia Militar em 2023, depois mais 230, isso vem se somando aos anos que vieram desde 2019, e assim foi na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros, Politec. Nós abrimos novas unidades da Politec no interior do estado, onde tínhamos algumas necessidades de novas unidades também, reforçamos algumas unidades que estavam com déficit de efetivo e, inclusive, quando o sistema penitenciário estava conosco até dezembro do ano passado, tivemos muitas inclusões e vimos já que na nova gestão, que está o delegado Vitor Hugo à frente da Sejus, que é a Secretaria de Justiça, esse ano também tivemos novas inclusões. Então nós estamos falando de quase 3 mil novos servidores. Eu vi esses dias em algum post de alguém, não me recordo quem, falando que tinha 6.400 homens na Polícia Militar, né? Isso aí não é verdade, isso é uma fake news, porque nós temos hoje 7.165 integrantes, né? Nós temos uma turma agora de 200 que vão entrar, né, que já vão fazer a formação com mais 200 policiais militares e mais 30 oficiais. Então, estamos falando de mais 230. Né? Logicamente, eu já disse isso em outras entrevistas, qualquer chamamento de servidores da segurança pública, ele tem que atender, na verdade, ao binômio de necessidade e possibilidade. A necessidade tem que ver a necessidade, aliás, a possibilidade fiscal do Estado poder contratar. Nós não contratamos o servidor público para um mês ou um ano. Ele tem 35 anos de serviço ativo e mais um período ainda na reserva. Então são cálculos, obviamente, que tem que ser levados em consideração, mas estamos falando aí, novamente vou repetir, desde 2019 para cá, em cerca de 3 mil novos servidores para a segurança pública de Mato Grosso. 200, o senhor falou que entram, que estão no 200, preparação? 200 inicia o curso agora, 200 soldados iniciam o curso agora, já daqui uns dias, daqui um mês no máximo. Quanto tempo? O curso são de 9 a 10 meses, Paulo. E 30 oficiais já iniciaram o curso lá no mês de março. Então, 2026, teremos aí um incremento no começo do ano, pelo cálculo. Pelo cálculo, né? Teremos aí um incremento de mais 200 e poucos homens aí no efetivo da Polícia Militar. Daqui a pouquinho eu vou perguntar também da PJC, que também teve um delegado aqui na semana passada, lá da Pequenas Causas, Pequenos Delitos, não é? Qual que é o nome da delegacia dele? O glorioso Diego, né? Mas que estão, ele não reclamou do efetivo, mas que lá estão dando duro realmente para conseguir, não é? E sempre tem aquela coisa também da necessidade aí de material humano para a PJC. Professor Lorenberg. Secretário, de acordo com o site Bastidores do Poder, no dia 22 de julho de 2023, o senhor chegou a afirmar, entre aspas, as forças policiais vêm trabalhando diuturnamente e integradas. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito de um balanço, a respeito desse trabalho de integração entre as forças policiais. Professor, esse trabalho é o que tem ajudado nesse resultado, né? Eu me recordo, no dia 1º de janeiro de 2023, num domingo, quando nós assumimos a função,
E um repórter me perguntou nesse dia qual seria uma marca que nós gostaríamos de deixar na nossa administração, que a nossa equipe, né, gostaria de deixar. E eu disse lá e trago até hoje, depois de 2 anos e meio, que uma das grandes marcas que nós vamos deixar é o trabalho integrado das forças de segurança. Ninguém faz nada sozinho e ninguém consegue executar uma política de segurança pública ou qualquer tipo de política pública sem ter os parceiros, sem estar de forma integrada. E a integração não somente com as forças policiais, mas sim com o Ministério Público, com a Justiça, com a Polícia Federal. Nós temos, professor, na fronteira, um grande trabalho desenvolvido com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e junto com o GEFRON. Né? Nós praticamente estamos fechando a fronteira de Mato Grosso. Nós tivemos aí, em 2013, 2014, 2013, nós tivemos aí 3,6 toneladas de droga apreendida. Ano passado, só o GEFRON apreendeu 41 toneladas. Então, olha como nós desenvolvemos de lá para cá, né? E é um trabalho que nós fazemos não somente para Mato Grosso, porque nós acabamos protegendo inclusive o Brasil, porque nós estamos fechando a fronteira, aeronaves apreendidas, caminhonetes, carretas, fazendas que estavam a serviço do tráfico de drogas internacional, também apreendidas e levadas a leilão pela Justiça. Então, esse trabalho, essa integração, né, que está dando resultado, nós temos grandes resultados aí em todas as áreas. Né? Falava-se muito de Sorriso, eu me recordo aí, quando nós assumimos, Sorriso realmente era um foco. Está aqui, ó, anotadinho esse ano nós tivemos aqui, eu recebi agora no final de abril, em comparação inclusive com 2024, 83% de redução de homicídio em Sorriso. E isso se deve ao trabalho integrado, às operações integradas que nós desenvolvemos em 2023 e 2024, aliado ao Vigia Mais Mato Grosso, que é um programa de cercamento, de muralha digital, né? Esse programa de câmeras de segurança pública, ele é caseiro, professor. Nós não compramos isso, nós desenvolvemos junto com os nossos servidores, nós conseguimos desenvolver aqui no Mato Grosso, que agora está aí exportando, inclusive, para todo o Brasil, né? Nós vimos que o Congresso aprovou uma lei para divulgar isso, para que outros estados possam, inclusive, utilizar da mesma situação que o Mato Grosso, para podermos fazer o cercamento digital. As câmeras, elas ajudam na prevenção e na solução de crimes. Das 15 mil câmeras, nós temos já cerca de 13.200 na plataforma. Dos 142 municípios, 126 municípios já aderiram, né? Então nós vamos lançar agora no segundo semestre uma segunda etapa do programa Vigia Mais Mato Grosso, que inclusive serão as câmeras com reconhecimento facial. Serão mais 10 mil unidades a partir do segundo semestre, que nós vamos disponibilizar isso para todos os municípios de Mato Grosso. Ok, eu vou para o intervalo comercial. Após o intervalo, eu quero voltar a falar ainda do Vigia Mais, que aliás, é verdade isso que o secretário falou, claro, é verdade, né? Que parece que é o senador Mourão, que proposta dele, que está daqui a pouco sendo aprovado pelo Congresso, não é? E sancionado, pode ser expandido para todos os estados, imagina isso, né? E daqui, de Mato Grosso, onde tem dado muito certo o Vigia Mais. E vou voltar a falar de Sorriso e do Nortão propriamente, onde ali, não é, por um determinado momento, as facções elegeram aquela região ali para tocar o terror. E o coronel acabou de falar aqui 87% de redução de homicídios, o senhor falou? 83. Específico de homicídios. De homicídios, então a gente vai esmiuçar um pouco mais, falar um pouco mais sobre isso aí, né? Porque se houve lá um reforço, uma atenção especial, enfim, reforço de efetivo, porque ali estava feio o negócio. O Opinião vai dar um tempo para o intervalo comercial e volta já já. Aí estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião, hoje com o secretário Roveri da Segurança Pública. Vamos correndo aqui para o GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó. O vereador Rafael Ranalli, do PL, sugeriu ao prefeito Abílio Brunini, do PL, também transferência dos vendedores ambulantes para a rua 13 de junho e vias próximas no centro histórico de Cuiabá, para a região entre a Praça Doutor Alberto Novis e o Beco do Candeeiro. A proposta inclui a instalação de bancas padronizadas com o objetivo de garantir a organização e melhores condições de trabalho aos comerciantes, os tais comerciantes informais. A sugestão surge diante do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, a SORP, que
determinou a desocupação das calçadas até o fim desta semana. Apesar de contar com o apoio de lojistas da região, o local proposto atualmente enfrenta problemas de segurança e é frequentado aí por usuários de drogas. GD, www.gazetadigital.com.br. Clique aí, tem tudo sobre política, polícia, cultura, esporte, lazer, enfim, no Gazeta Digital. O Coronel Roveri está aqui. No bloco anterior, falávamos aí, o senhor citou aí as câmeras do Vigia Mais. Vou pedir duas coisas para o senhor. Aliás, eu só para complementar o que eu estava dizendo, parece que é o senador General Mourão que propôs a expansão disso, virou projeto, daqui a pouco podemos ter isso copiado pelos demais estados do país. E que o senhor explicasse o que são essas câmeras, o que é o Vigia Mais, porque tem muita gente que ainda não sabe exatamente quão importante elas são, quão importante é esta ferramenta, ou são essas ferramentas para a segurança pública na identificação de possíveis elementos aí, ou pessoas que não estejam dentro da lei. Paulo, um exemplo muito claro do auxílio que essas câmeras de segurança fazem é o seguinte: nós tivemos já veículos roubados e furtados no ano de 2025 e pouco mais de 50% já foram recuperados, né? Então o veículo às vezes ele pode ser roubado ou furtado aqui em Cuiabá e qualquer cidade que ele for passando, que nós temos as câmeras vão identificando onde está esse veículo e pode ser abordado numa barreira policial, da Polícia Militar, pode ser abordado pela Polícia Civil ou inclusive pela Polícia Rodoviária Federal. Né? Então esse é um dos exemplos. Nós temos exemplos na solução de homicídios, né? As câmeras foram importantíssimas. Me recordo que à época o prefeito Ari Lafim, né, o ex-prefeito Ari Lafim em Sorriso, tinham quase 300 câmeras para Sorriso. Ele instalou as 300 câmeras, pediu mais, tem quase 500 câmeras no município de Sorriso, onde essas câmeras foram fundamentais na solução de homicídios. Né? Então, a tecnologia ela vem para ajudar, para melhorar, né, a qualidade do serviço, né, entregue. Tem um dado muito importante: em 2023, nós tivemos 88% de solução de homicídios em Mato Grosso. E o ano de 2024, nós fechamos com 90% de solução de identificação e indiciamento de homicidas. Enquanto a média nacional é em torno de 40%. Então a gente vê que esse trabalho está sendo muito bem feito pela Polícia Judiciária Civil. O senhor acredita às câmeras ao Vigia Mais? Não somente as câmeras, Paulo. Eu acredito que a tecnologia ela ajuda. Ela vem para completar e melhorar o serviço dos nossos profissionais. Eu sempre digo, nada substitui os nossos profissionais. Agora, nós temos ferramentas que auxiliam no trabalho. E a tecnologia, obviamente, ela vem para auxiliar. Né? Tivemos algumas prisões em flagrantes também, que a própria Polícia Militar faz prisões em flagrantes de homicídios e principalmente aí também o trabalho da investigação, das diligências desenvolvidas aí pelas delegacias, não só a Delegacia de Homicídios aqui de Cuiabá, mas todas as delegacias do interior do estado que somaram esse 90% aí de solução de homicídios. Mato Grosso, obviamente, está na ponta aí a nível de solução de homicídios, a nível de Brasil, inclusive. E foi criado aqui, no estado. O Vigia Mais Mato Grosso é uma solução nossa. Eu te dou a data, Paulo. Dia 21 de junho de 2021, eu ainda estava na Casa Militar, quando o governador me chama e fala: Roveri, tem um programa de câmera, se você não toca? Eu falei: toco, governador. E nós montamos uma equipe ali multidisciplinar, eu, subtenente Leandro do Corpo de Bombeiros, que é um excelente técnico, o tenente coronel Alencar, que trabalhava na inteligência na época comigo, e o tenente coronel Guerreiro também. Nós montamos essa comissão, fizemos estudos, visitamos cidades que tem aí, por exemplo, em Indaiatuba, tem cidades no Rio Grande do Sul que você tem cidades que são cidades inteligentes. E o que nós fizemos? Aqui nós montamos um estado inteligente, uma única base de dados em Cuiabá, na secretaria, onde todas as câmeras se conversam com inteligência artificial, elas se comunicam, elas podem ser programadas para... Tem uma central aqui. Tem uma central que funciona em Cuiabá. Então eu não tenho um município isolado. O que acontece em qualquer município, a central ela consegue monitorar e o próprio município também monitora. Então realmente é um programa de sucesso, um programa caseiro, como nós dissemos, né? E vamos sempre reafirmar isso porque é uma solução que Mato Grosso desenvolveu. Tá, só para agregar uma informaçãozinha a mais aí. Você que é prefeito de algum município aqui do estado de Mato Grosso que se interessa, que ainda não tem, ou se tem, quer ampliar o seu hall de câmeras aí,
como que ela tem, a Secretaria de Segurança Pública do Estado tem para disponibilizar, como que faz para o prefeito adquirir mais? Paulo, como eu disse, dos 142 municípios, 126 prefeitos já aderiram, retiraram e já instalaram as câmeras. Então a gente tem uma porcentagem muito alta dos municípios que já fizeram isso, né? E aqueles municípios que ainda não instalaram, pode nos procurar, nós temos a nossa equipe, nós fazemos aí que a gente costuma falar entre aspas, obviamente, o pós-venda, nós damos suporte técnico, ajudamos nessa questão da instalação, nós temos um vídeo de 12 minutos que a nossa equipe montou, como posicionamento, aterramento, como instalar, como funciona, e a nossa equipe está lá justamente para ajudar, diminuir o custo, né? O Estado ele passa as câmeras, o armazenamento disso, 10 dias em nuvem e todo o software de funcionamento. O parceiro, que é o município, ele entra com a instalação e o ponto de internet, né? E eu vou refrisar aqui, não é um ponto de internet para cada câmera. Um ponto de internet você pode tocar entre 30 a 40 câmeras. Então você vê que é um custo muito baixo. Então isso que a gente desmistifica e a nossa equipe técnica auxilia os municípios nessa instalação e nessa manutenção dos equipamentos. Maravilha, tecnologia a serviço da segurança. Lorenberg. Secretário, o senhor tem uma carreira brilhante na Polícia Militar. O senhor começou em 1998, o senhor chegou a coronel, foi secretário adjunto, antes de ser secretário titular. O senhor comandou o 10º Batalhão em Cuiabá, comandou o Comando Regional em Cáceres, portanto tem uma carreira brilhante. E exatamente aproveitando a sua carreira, a sua experiência e o seu conhecimento, eu gostaria muito de um comentário do senhor a respeito de uma fala, ou de um trecho de uma fala, do juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, Marco Antônio Rodrigues, que ele preside o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Ele diz o seguinte, entre aspas, da atual desorganização do Estado, cresce o crime organizado. Da sua ausência, no plano social, apresenta-se o Estado paralelo. E o Estado paralelo é aquele que surge, cresce e se desenvolve ao lado do Estado oficial. Da ação concomitante do Estado paralelo perante o Estado oficial. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvi-lo, porque eu estou diante de alguém que tem uma carreira brilhante, um conhecimento brilhante a respeito. Professor, é uma oportunidade, né, para a gente poder fazer alguns comentários. Primeiro que Mato Grosso nós estamos organizados. Nós temos o programa Tolerância Zero às Facções, nós temos o programa Tolerância Zero a Invasões de Terra, que foi lançado pelo governador Mauro Mendes em março de 2023. Eu lembro que a gente tinha acabado de assumir a pasta da secretaria, ele chama para uma reunião no Palácio e dá a ordem online, viva voz e ao vivo. E de lá para cá nós tivemos 56 invasões no estado e nenhuma dessas invasões prosperaram. Isso, inclusive, como o Vigia Mais Mato Grosso, é um modelo para o Brasil, né? Então o Mato Grosso ele está muito organizado. Agora, onde há ausência do Estado, é óbvio que o crime vai tentar entrar para ocupar esse espaço. Segurança pública ela não se faz apenas com polícia. A polícia, as polícias, obviamente, ela atua na consequência do crime e na prevenção do crime. Agora, várias outras políticas públicas, como social, educação, saúde, iluminação pública, que eu digo que o Estado está organizado porque o Mato Grosso tem um MT mais iluminado, que o governador Mauro Mendes fez junto com a Cinfra, o secretário Marcelo Oliveira, onde o governo adquire lâmpadas de LED e, da mesma forma do Vigia, distribui para todos os municípios para termos cidades iluminadas. Isso também ajuda na segurança pública. Inclusive, o MT Mais Iluminado serviu de base para a gente poder fazer o Vigia Mais Mato Grosso, né? Nós fazemos compra em escala, derrubamos o preço para que a gente possa, com compras eficientes e um programa eficiente, atender o cidadão. Agora, concordo com o magistrado quando ele diz que a ausência do Estado, ele franqueia uma abertura no flanco para que o crime possa entrar, né? Mas eu vou refrisar novamente que aqui em Mato Grosso estamos organizados, tudo que é possível do governo do Estado fazer, nós estamos fazendo com todas as forças policiais, com os programas lançados, são programas de sucesso que servem inclusive de base para outros estados. Nós já recebemos, professor, 17 estados da federação para conhecer o Vigia Mais Mato Grosso.
e quase 15 da federação que nos visitaram para a gente apresentar qual o nosso protocolo do tolerância zero à invasão de terra. Então a gente vê que Mato Grosso está muito bem organizado, né, nessa questão. Obviamente não é um enfrentamento fácil de fazer, né? Nós temos leis que precisam ser melhoradas, né? Nós temos aí, inclusive, a lei de execução penal, como a gente tem muita redução de cumprimento de pena, né? Nós temos, às vezes, um homicida que ele fica poucos anos e sai. Por que ele não pode ficar os 30 anos fechado, já que ele cometeu um crime tão cruel, que é tirar a vida de outro ser humano, né? Então nós temos uma série de ações que têm que ser feitas, e aí, logicamente, cabe ao Congresso Nacional, não a nós, mas enquanto isso não acontece aqui no Estado, nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo a nossa parte. Nós tivemos aí, durante o lançamento do Tolerância Zero, poucos dias antes, a substituição do comandante da Polícia Militar. E esse comandante, que é o Coronel Fernando, fez um compromisso com o governador. O governador pediu para ele, professor, 15 dias de operação. O novo comandante, com a sua equipe, obviamente, com toda a instituição, entregou 150 dias de operação. Com certeza isso ajudou nessa redução de homicídio, redução de furto, de roubo e todos esses índices, né? Então, são várias ações, são vários programas que o governo tem e o trabalho dos nossos servidores aí que, com certeza, entregam esse bom resultado aí para a população e essa organização que nós temos aqui em Mato Grosso. Você estava falando aí na questão do trabalho do comandante da PM e esses números que eu comecei a falar no primeiro bloco, nos primeiros 6 meses, por exemplo, desse programa Tolerância Zero aí, que contou substancialmente com a força da PM, evidentemente, né? Tolerância zero contra essa tolerância zero contra as facções, entre 25 de novembro de 2024 e 25 de maio deste ano, os índices de roubos de carros caíram até 37% em Mato Grosso. Aí deve entrar também o poder dessas câmeras que ele estava citando aqui, né? Isso deve ser uma maravilha, mão na roda, uma baita ferramenta para as forças de segurança. Secretário, esteja bem à vontade para comentar e responder o que eu vou perguntar. Não quero deixar ninguém em saia justa, mas só citou uma coisa aí que eu fiquei assim, rapaz. Eu, particularmente, tenho uma opinião muito crítica a respeito, que são as audiências de custódia. Porque eu fico pensando naquela frase, né? Secar gelo com toalha quente. Porque você vai lá, prende o cidadão, aí tem essa ferramenta, a audiência de custódia, que daqui a pouco o cara está de volta na rua praticando os mesmos ou mais crimes, não é? Isso, de alguma forma, dá um desânimo? Eu queria que você desse uma opinião a respeito disso. Paulo, desânimo eu acredito que não. Vou te dar um exemplo. Você lembra das saidinhas que tinham nos presídios? Natal, Páscoa, enfim, algumas datas. E o secretário Derrite, de Segurança, que também é deputado federal no estado de São Paulo, que inclusive foi o autor da lei, né? Logo que teve uma saidinha e um colega nosso, um companheiro policial militar em Minas Gerais, foi tirado a vida com um tiro na cabeça de um camarada que saiu da prisão. Né? Então isso fortaleceu ali e esse projeto ele foi aprovado e hoje nós não temos mais essas saidinhas. Com certeza isso ajuda muito na segurança pública. Nós temos um caso que aconteceu na fronteira com quase 300 quilos de entorpecente em que o Gefron prende o criminoso e ele com 300 quilos saiu na audiência de custódia. Obviamente que é muito ruim para nós isso. Mas quando eu falo para nós, eu falo nossa sociedade, Paulo. Sim. Não é para a polícia. Isso é ruim para a sociedade. Uma pessoa com 300 quilos de cocaína, amigo, ele vai na audiência de custódia e ele é solto. Eu perguntei porque a sociedade cobra isso do governo / Secretaria de Segurança Pública, né? Isso aí são as questões, Paulo, que não depende do governo do Estado. Sim, a gente sabe disso. Quando a gente fala de mudança de legislação, obviamente que a gente depende do Congresso Nacional e, como eu disse, são uma série de ações que tem que ser feita para a gente melhorar a segurança pública, não somente no Mato Grosso, mas em todo o Brasil. Né? Obviamente que nós não vamos ficar de mãos abanando ou parado no tempo esperando que isso aconteça, né? Como eu disse e como o nosso governador fala, nós sempre vamos fazer o dever de casa aqui no estado de Mato Grosso, como eu disse agora há pouco em todos os exemplos que nós demos, que nós estamos fazendo aí, né? Aparelhando as instituições, comprando armamento, treinamento, inclusão de novos servidores, né? Enfim, uma série de ações que nós temos feito aí no Mato Grosso de forma organizada, de forma estratégica, para que a gente possa entregar uma segurança melhor. Ok, olha só, eu vou para o break comercial mais uma vez aqui, estamos com o Coronel Rovera, secretário de Segurança. Vou mandar um beijo aqui para Jesuíta
lá do Campo Velho. Um abraço também para Ana Cristina e para o esposo Samuel, que também estão assistindo a gente lá, não é? A Cleusa Vanice, que está assistindo a gente no Três Barras. Obrigado pelo carinho de vocês aí, por manifestação de audiência, você também, que em qualquer canto esteja acompanhando a gente. Opinião dá um tempinho só e volta já já. O programa Opinião está de volta na sua TV Pantanal, canal 22. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, que hoje acompanha conosco aqui o Coronel Roveri, que é o secretário de Estado de Segurança Pública. A Cleidmara também está aqui, lá do bairro Pico do Amor, está acompanhando, mandando um beijo para o marido dela, o André Luiz, que hoje faz aniversário. Parabéns então, André. Obrigado também pela audiência de vocês. Professor Lorenberg, por favor. Secretário, o senhor recebeu representantes do Ministério Público e do Poder Judiciário no dia 26 de julho de 2023. Os representantes do Ministério Público e do Poder Judiciário pleiteavam a criação de uma delegacia especializada da infância e adolescente no município de Sinop. E aí vem a minha pergunta: o senhor tem notícia da criação já dessa delegacia? Qual é a avaliação que o senhor tem desse encontro com representantes do Ministério Público e do Poder Judiciário? Professor, a criação de qualquer unidade, a gente carece do estudo técnico da instituição, né? E aí isso são avaliados índices, são avaliados o quantitativo de ocorrências que tem na região, né, para que nós possamos abrir uma nova unidade. O que nós conseguimos avançar na infância e adolescência em Sinop, nós inauguramos ano passado uma nova unidade do socioeducativo, né? Nós inauguramos uma unidade em Barra do Garças, na sequência inauguramos uma nova unidade também no município de Sinop. E essas unidades, elas constam lá com... Elas têm unidades de escola lá dentro, inclusive em Sinop tem uma vocação para o agro, nós temos o treinamento dessas crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes, no caso, né, que são apreendidos, né, para fazer treinamento, estudo, para que a gente possa retornar ele para a sociedade. Agora, com relação específica à criação da delegacia, nós precisamos pegar o aval da instituição, da Polícia Judiciária Civil, para que a gente possa trabalhar a criação dessa delegacia. Falar em criação de delegacia, estuda-se lá pelos lados da CESP aumentar as delegacias de proteção à mulher, as delegacias da mulher, uma vez que, infelizmente, aí os dados não nos deixam mentir, né? Que no país inteiro tem aumentado esse tipo de violência contra a mulher. Existe essa programação aí de aumentar? O que você pode dizer? Paulo, nós temos na Secretaria a Cama Temática de Defesa da Mulher, nós temos a Delegacia 24 Horas em Cuiabá, temos a Sala da Mulher 24 Horas no município de Rondonópolis e em mais 22 municípios do estado nós já criamos a Sala da Mulher. Sala da Mulher. Sala da Mulher nas delegacias de Polícia Civil. Temos também a Sala Lilás na Politec. Essa Sala Lilás é o atendimento para a mulher vítima de violência, qualquer tipo de violência também, que estão expandindo pela Politec em todo o estado. Inclusive essa Sala da Mulher de Mato Grosso, nós estamos aí exportando aí essa Sala da Mulher para o município de São Paulo, aliás, para o estado de São Paulo. Quando eu tive ano passado numa visita lá no estado de São Paulo, entrei ao vivo, né, numa ligação, obviamente, nós entramos numa ligação online com a doutora Alessandra da Politec, e lá a diretora da Politec do estado de São Paulo agradeceu ela pelo ter passado todo o know-how da Sala Lilás, que também será implantado no estado de São Paulo, oriundo aqui do nosso estado de Mato Grosso. Paralelo a isso, nós fizemos em 2024, junto com a primeira-dama Virgínia Mendes e com a secretária Grazi Paz, né, um treinamento nas 15 regionais, que são as RISPs, Regiões Integradas de Segurança Pública, um treinamento para defesa e acolhimento da mulher vítima de violência. O que significa isso? Todas as instituições, Polícia Militar, Civil, Bombeiro, a própria Politec, né? Na época nós estávamos ainda integrados, ainda o próprio sistema penitenciário, nós treinamos os nossos servidores. Por quê? O que esse treinamento ele fez? Muitas vezes uma ocorrência ela não entra pelas polícias,
Às vezes pode ter uma ligação para o corpo de bombeiros e os nossos profissionais conseguem identificar que aquela mulher lá, às vezes por qualquer motivo, não quer falar que é vítima de violência e o próprio corpo de bombeiro pode verificar isso e também já levar aí à frente a denúncia e o atendimento. Então esse treinamento, essa capacitação, todo o estado de Mato Grosso hoje, todos os servidores têm esse treinamento e capacitação para atender a mulher vítima de violência. Você sabe, coronel, eu fico, enquanto cidadão, fico meio agoniado e eu vou fazer uma provocação para o senhor. Eu não tenho a informação exata, por isso que eu vou fazer uma provocação, não é uma pergunta, mas é uma provocação. A sala Lilás, que o senhor está se referindo, ela não deixa, ela sendo instituída ali dentro da própria delegacia, onde... Na Politec. Sala Lilás na Politec e a Sala da Mulher na Polícia Sala Civil. da Mulher. Não, então a Sala da Mulher que eu quero falar. Ela não inibe a mulher, quando ela quer denunciar, ela ir presencialmente lá, porque lá naquela delegacia entra o cara que foi preso por droga, o cara que foi por homicídio, o cara que foi, sabe? E aí ela pode não ficar muito à vontade de expor a situação dela e denunciar. Justamente para não acontecer isso, Paulo, porque ela não vai ter contato com o agressor, ela não tem contato com outro isolado tipo de lá? Ocorrência. Essa sala é uma sala apartada, onde a mulher vai lá e ela tem um atendimento especial. Justamente para não acontecer isso que você falou, dela ter contato com o agressor ou com qualquer outro tipo de ocorrência na delegacia. Então, ele é um local que ela é acolhida, não é um atendimento, é um acolhimento. Ela é acolhida nesse local pela equipe da Polícia Judiciária Civil, onde é feita a ocorrência e deixa ela mais tranquila para ela poder fazer a sua denúncia, poder fazer a sua declaração e informar tudo o que aconteceu com ela. Essa informação para mim, então, para mim, no caso, que até então não tinha, é em separado, quer dizer, não é aquela coisa que fica no vulco ali, não. Ela chega, ela vai ter uma equipe ali, uma sala em separado, não junto ali, não é? Porque eu tinha essa impressão. Como é que faz? Eu fico chegar ali, fico esperando. Eu que já fui repórter policial por muitos anos, eu sei como é que funciona. Exatamente, para não ficar naquele vulco-vulco que você falou. Então tem aí, o glorioso Roberto está dizendo que tem esse espaço separado para atender as mulheres aí. Precisa realmente. Professor. Secretário, tem uma pergunta que me pediram para fazer e eu vou aproveitar exatamente a sua sabedoria, a sua experiência, o seu conhecimento. Toda vez que ocorre um crime e que está envolvido um militar, um policial, sempre vem a pergunta em todo momento. Se eu chegar num barzinho, a pergunta aparece. Se eu chegar na praça, na rua, a pergunta aparece. A existência de milícias. Essa é a questão. E aí eu pergunto ao senhor, com todo o conhecimento que o senhor tem, a preocupação das pessoas comuns procede? E a pergunta que se repete, ela faz sentido ou não faz sentido? Professor, eu acho que o senhor deve se referir, e obviamente que é de conhecimento público e toda a população conhece, o caso do advogado Nery, onde tem policiais envolvidos no assassinato. Se o senhor pegar desde janeiro de 23 para cá, quando nós assumimos, que eu tenho conhecimento, apenas esse caso em específico. O caso do Zampieri não foi envolvimento de policiais e todos os outros casos, que eu vou repetir, 90% de solução de homicídio no estado de Mato Grosso. E eu sempre falo nas minhas entrevistas, em qualquer veículo de comunicação, pode ser ou não ser servidor público da segurança ou servidor público de qualquer outra área ou qualquer cidadão. Chegando ao conhecimento nosso de qualquer cometimento de crime, nós vamos tomar a providência, as providências legais, inclusive nesse caso do Dr. Nery, que foi assassinado, inclusive tem os policiais presos, estão respondendo pelo crime, né? Então, podem ficar tranquilos, porque é um caso específico e que todos os autores aí suspeitos estão presos. Outro assunto também que eu gosto sempre de dar minhas opiniões aqui, porque o nome do programa é Opinião, né? E eu estava comemorando o posicionamento do governador quanto a repulsa aos chamados mercadinhos no interior dos presídios. Só que eu tenho informação, eu não queria que ela fosse verdadeira, mas parece que o governo desistiu disso, acho que por força da legislação, não é? E eu queria que você explicasse por que o governo desistiu dessa resistência aos mercadinhos no interior dos presídios. Paulo, o governo não desistiu, ele mandou uma lei para a Assembleia, né? A Assembleia depois derrubou o veto do governador. Na sequência, o governador perdeu o veto, mas o que vai acontecer agora? O Estado vai regulamentar
para que funcione de forma correta, para que não tenha qualquer tipo de desvio, para que não tenha qualquer tipo de envolvimento das facções criminosas, né? Vamos entrar em mérito aqui, mas o governo se posicionou, mandou a lei para a Assembleia, né? E acabou depois a Assembleia aprovando de forma diferente, o governador veta e a Assembleia derrubou o veto. O que cabe ao governo agora é fazer a regulamentação, né? Essa regulamentação, obviamente, vai vir pela Sejus, que é a Secretaria de Justiça, né, que cuida dos presídios, que cuida das unidades socioeducativas de menores infratores, que eles vão fazer essa regulamentação, obviamente, aprovação via decreto aí do governo do Estado. Ok. Está explicado, então. O regulamentar significa que vai colocar ordem na casa, né? A intenção, pelo menos, é essa. Eu quero juntar dois assuntos aqui. Eu falei no segundo bloco que eu ia voltar ao assunto lá do Nortão, já que o senhor trouxe um dado aí de 83% de redução em homicídios naquela região por parte do que se refere aí às facções. O que o senhor atribui isso, não é? Se houve uma concentração de esforços do ponto de vista de material humano, não é, de efetivo, ou de tecnologia, ou de disque denúncia, como é que se deu isso? E para manter também, né, a paz lá, ou esses números cada vez mais caindo. E também quero uma opinião do senhor sobre uma propositura que passou pela CCJ do Senado, que inclusive foi digna de elogio do senador Sérgio Moro, que é a proposta do senador Jaime Campos, que cria a figura do narcocídio, com essa intenção justamente de dar uma amenizada e contribuir, né, nesse caso, em relação a crimes, homicídios praticados pelo narcotráfico, chamado, acabei de falar o nome, narcocídio. A opinião do senhor sobre esses dois assuntos aí, o Nortão e essa questão aí. Paulo, 83% ele se refere especificamente ao município de Sorriso, né? Município de Sorriso em comparação aqui 2025 com 2024. Nós temos bons dados também na região de Sinop, com mais de 50% de redução. Isso se deve ao trabalho integrado, às operações que nós mantemos em parceria, como eu disse, com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com todas as nossas forças de segurança, principalmente Polícia Militar e Polícia Civil, né? E junto, obviamente, também com o município de Sorriso, o GGI de Sorriso, sempre esteve muito atuante conosco. Então, isso se deve a esse trabalho integrado de forma ininterrupta. Nós não paramos desde janeiro de 2023. Você não pode ir lá fazer uma operação de 10 dias, voltar e achar que o problema vai estar resolvido, porque não vai estar resolvido. Então nós temos mais de 2 anos de operação, não só em Sorriso, mas em toda aquela região. Obviamente que nós reforçamos a Força Tática de Sorriso, tivemos a criação da Cavalaria em Mutum, em Lucas, tivemos a criação da Politec também em Lucas do Rio Verde. Nós vamos implementar, estamos melhorando e aumentando o trabalho dos grupos raio, em todas as regionais, inclusive no município de Sorriso. Então esse trabalho integrado, essa união de esforços é que dá esse resultado. Inclusive a Polícia Federal assumiu recentemente o Dr. Braga, que é o nosso novo superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso, e ele está mantendo a FICO, que é uma força-tarefa, até dezembro, ele já garantiu até dezembro desse ano, a Polícia Federal fica instalada no município de Sorriso. Obviamente o prefeito Alei vai tentar prorrogar isso mais tempo, ver se ela fica em definitivo, mas o dado concreto que nós temos é que ela fica até dezembro e continuamos trabalhando também em parceria com a Polícia Federal, Rodoviária Federal e todos os órgãos e instituições que nós citamos. Então esse trabalho conjunto, ininterrupto, é que a gente consegue atingir os melhores resultados. Né? A permanência. Continuidade, permanência, não só lá como em várias outras regiões de Mato Grosso. Com relação ao narcocídio, é um excelente projeto. Me recordo que em várias conversas com o desembargador Marcos Machado, ele sempre trouxe para nós essa figura do narcocídio, principalmente na faixa de fronteira, mas obviamente que isso aí pode ser um projeto a nível federal, do senador Jaime Campos, né, e do Congresso Nacional. Isso vai valer para todo o Brasil e eu tenho certeza que qualquer ferramenta, qualquer legislação aprovada para a gente combater as facções criminosas e o crime no país, com certeza, vai ser muito bem recepcionada por toda a sociedade. Citou o Marcos Machado, que esteve conosco semana passada aqui no programa Opinião, e também teve a participação do Dr. Tortato, que é outro juiz também que esteve participando, que inclusive foi citado pelo Sérgio Moro lá no ato da aprovação pela CCJ, não é? Que agora vai a plenário, tomara que seja aprovada lá também no plenário das deliberações do Senado Federal. Professor Lorenberg, a última pergunta do programa. Secretário, no primeiro bloco,
meados do primeiro bloco, o senhor chegou a afirmar, se eu tiver errado, o senhor me corrija sempre. O senhor chegou a afirmar que a Polícia Militar tem 7.146 integrantes. 7.165. 165, e está aparecendo mais, ou está somando mais 200 integrantes. Eu pergunto ao senhor, esse número é o necessário, é o ideal, ou ainda falta mais, muito mais, para que nós possamos ter um número suficiente para atender a demanda? Professor, esse é um número hoje que o Estado tem condições de arcar com a contratação de todos. Obviamente que o nosso concurso ele ainda está válido até 2026 e isso nós temos que formar esses policiais que estão em curso e virando 2026, porque nós estamos fazendo contratações ano a ano. Todos os anos tiveram contratações, específico no caso que o senhor citou da Polícia Militar, mas também das outras instituições. Virando o ano de 2026, nós faremos uma nova avaliação técnica de um possível novo chamamento, né? Como eu disse, as nossas forças policiais, o quantitativo existente, com a tecnologia que nós estamos implementando, não somente o programa Vigia Mais MT, nós temos aí reconhecimento facial. Vou dar um exemplo para o senhor. Só no município de Chapada, na virada do ano, nós tivemos a captura de 10 prisões preventivas que estavam lá, cidadão com prisão preventiva que estava lá passando a virada do ano. Isso foi feito com tecnologia, com câmeras de reconhecimento facial linkado diretamente aos bancos de dados da Justiça, onde identificou essas 10 pessoas e foram retiradas de circulação. Então, como eu disse, o quantitativo que nós temos, mais a tecnologia aliada ao trabalho dos nossos profissionais, é que vai dar um resultado melhor e toda vez que pudermos contratar, com certeza nós faremos um chamamento. Especificamente para a PJC, você não tem informação de concurso previsto ainda para os próximos? Eu sei que tem a questão fiscal, que o senhor já falou aí, mas assim... Nós estamos com turma em formação, tá, Paulo? Nós chamamos delegados, investigadores, escrivães que estão em formação. Terminando essa formação das instituições, nós faremos uma nova avaliação. Não tem como eu já estar em formação e já fazer um novo chamamento, até porque eu tenho que ter condição de fazer a formação também. Delegado, investigador... Escrivão, bombeiros, nós chamamos agora também, policial militar estão em formação, né? Então nós temos todas as instituições com o chamamento que foi feito recente, né? E precisamos formar esses profissionais para que nós possamos avaliar uma segunda possibilidade de chamamento. Perfeito, perfeito. Eu ia falar também aí da questão dos celulares que estão lá nos presídios, não é? Que tem implementando aí mudanças lá, que parece que já estão na ponta da agulha também para colocar. Paulo, dá uma pinceladinha só para isso, a gente pode falar porque é a pasta da Secretaria da Sejus, né, que é a Secretaria de Justiça. Nós tocamos por 2 anos essa política do sistema penitenciário e dentro do Tolerância Zero nós optamos em ter 2 pastas. Eu e a nossa equipe estamos à frente da Secretaria de Segurança, na política de segurança pública, e o Dr. Vitor Hugo está tocando, junto com a equipe dele, a Sejus, mas nós caminhamos juntos, obviamente, de forma integrada. Lá são feitas muitas ações, estamos retirando os celulares de dentro das penitenciárias, acabando com o home office do crime de dentro para fora dos presídios. Obviamente que isso também ajuda e reflete na redução de índices aqui fora, e tenho certeza que a condução lá está sendo muito bem feita e o trabalho lá continua da mesma forma que nós continuamos aqui na segurança. Doutor Vitor Hugo, o senhor está sendo convidado, assim, especial, de forma muito especial, a vir também ao programa Opinião, para a gente bater um papo aqui, falarmos, né, de tudo que está sendo feito aí também pela Sejus. Coronel Roveri, secretário de Estado de Segurança Pública, muito bom tê-lo aqui, obrigado por esse bate-papo informativo, muita coisa mesmo, esse Tolerância Zero aqui enche os olhos, mas vai melhorar ainda mais, a gente tem muita esperança, porque o povo do mal não para, né? E aí, por isso existem as forças de segurança, esse espaço continua a postos para bem informar. Paulo, agradeço o convite, professor Lorenberg também, né? Sempre muito bom estar com os senhores aqui, poder trazer esclarecimentos e sempre agradecer às nossas forças de segurança pelo trabalho que desenvolve, agradecer ao governador Mauro Mendes pelo apoio que dá na segurança pública. Eu estou com mais de 27 anos de serviço, caminhando para 28 anos de serviço, professor. E nesse período de quase 3 décadas, né, nós tivemos aí muitos governos que investiram, mas no governo atual nós temos robustos investimentos, chegando a quase 2 bilhões, 1,7, 1,8 bilhões de investimento na segurança pública. De armamento, equipamento, inclusão, treinamento, capacitação, enfim, em todas as áreas para aparelhar as forças de segurança para que elas possam aí desempenhar seu trabalho. Então fica o nosso agradecimento aqui, a confiança do governo do Estado e também a gratidão a todos os profissionais aí que trabalham diuturnamente para defender o cidadão do nosso Estado.
Falar em profissionais, obrigado também ali, quem está contigo ali, o sargento Fabrício, não? Evangelista. Evangelista e tem o outro também, cadê o Frank e a poderosa Alessi da comunicação. O Frank é o japonês. O Frank está aqui. Está aqui. Tem que colocar o óculos assim, eu enxergo. Quando eu tiro o óculos, eu não enxergo. Paulo, nada. e eu queria fazer um agradecimento Alessi, também. obrigado, Alessi Alves, da comunicação. A fazer um agradecimento, já que nós estamos falando de comunicação, à secretária Laís, à secretária adjunta Carol e toda a equipe, porque nós estamos fazendo um grande treinamento com as forças de segurança na parte de comunicação, de media training, para os nossos profissionais saberem se comunicar melhor com a imprensa. Então fica também o nosso agradecimento à SECOM, à secretária Laís e toda a sua equipe. Laís é minha amiga das antigas, né? E a Carol também. Alessi, obrigado, querida. Obrigado ao japonês da Federal, não, da Estadual, não, da CESP. Ao Frank. Obrigado, viu? Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. O vice-prefeito de Várzea Grande, Tião da Zaelli, vai estar conosco às 19h30. Até lá. Fica bem, fica com Deus também.